Bom dia! Gente, eu tô aqui para fechar a trilogia dos Oliveiras, né? A gente começou com Marcelo Oliveira, Selma Oliveira e Érica Oliveira. Tô em casa, IBMA para mim é casa, Sidney e Kátia são casa. E eu amo ver como o Senhor alinha as coisas e a palavra dele é sempre perfeita em todo o caminho. Então, a palavra que o Senhor me colocou no meu coração não é minha, mas ela é para ser compartilhada como uma consequência do que a gente tem ouvido essa manhã. E eu coloquei um nome que é nada tendo, tudo possuindo. E é um pouco do que a gente ouviu em toda essa manhã. Pela manhã nós ouvimos o pastor falando sobre pessoas que têm traumas, que têm dores. Depois nós ouvimos sobre a perda que o Marcelo viveu. Nós ouvimos sobre um fogo consumidor que a Selma compartilhou. E a vida de Paulo, que é quem vai dirigir a gente nessa história hoje, fala um pouco sobre isso. Eu quero começar lendo o texto de 2 Coríntios 6, do versículo 4 ao versículo 10. E que para quem gosta só de ouvir notícia boa, talvez não seja um bom texto para ler. Mas o texto diz assim: ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por glória ou por desonra, por difamação ou por boa fama, tidos como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, embora ainda com vida, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Tem uma canção que foi escrita por Judson Van Deventer, que era um artista, um professor de arte, que em um determinado momento viveu um conflito gigante. Eu sigo a minha profissão ou eu vou atender o ministério? Ele cantou uma música que eu tenho certeza que você vai conhecer, que é assim: tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Essa música não foi feita a partir de um lugar de alguém que só vivia coisas boas. E infelizmente no mundo de hoje a gente vê que parece que tudo tem que ser muito bom. A gente tem que ser o top daquela situação. Você tem que dominar os ambientes que você está. E é sempre tudo muito bom. É sempre tudo muito encorajador. É sempre tudo muito maravilhoso. Mas a realidade dos discípulos de Jesus é que muitas vezes não vai ser. Você vai viver conflitos profissionais. Você vai viver conflitos de vida. Você vai sofrer conflitos ministeriais. Você vai sofrer conflitos espirituais, você vai viver conflitos da sua vida, o que eu faço agora. E se tem alguém que pode falar desse tipo de crise na palavra de Deus, é Paulo. E eu sou um pouco informal, então você me desculpe, porque Paulo para mim é quase um amigo. O apóstolo Paulo é alguém que me ensina muito. E eu estava escrevendo um pouco sobre o que a vida de Paulo me influencia, e a primeira coisa que eu escrevi é assim: Paulo tem muito. Paulo tem abundância, Paulo tem uma baita de uma formação, Paulo tem cultura, Paulo tem um chamado público, Paulo tem uma exposição social, Paulo tem reconhecimento, Paulo tem profundidade, Paulo tem intensidade, Paulo tem verdade nas suas emoções, Paulo tem um sofrimento público explícito, todo mundo vê, Paulo tem muito. No currículo do Paulo tem prisão e tem liberdade, no currículo do Paulo tem graça abundante. Tem amor intenso, tem misericórdia. Misericórdia a partir do lugar de perseguição. Não é ser misericórdia a partir do lugar de eu sou misericordioso porque eu sou bom. É assim, eu sei o que é perseguir. E a misericórdia que eu recebi, a misericórdia que eu transbordo, tem abundância de alegria, sabe por quê? Porque Paulo é agente de reconciliação. Ele entendeu que é aquele que faz a ponte, ele conecta pessoas perdidas ao Cristo que muda toda a história. Esse é Paulo, ele tem tudo. Se a gente continua lendo a segunda carta de Coríntios, no capítulo 7, versículo 4, diz assim:
tenho grande confiança em vocês. E grande é o meu orgulho por vocês. Sinto-me bastante encorajado, a minha alegria transborda em tudo que deu certo. Não é assim que está escrito. Está escrito: a minha alegria transborda em todas as nossas tribulações. Porque a gente acha que a alegria é a partir do lugar de bonança, é que deu tudo certo. Mas o que Paulo está ensinando para a gente, que para viver a abundância do Senhor, eu vou viver sim tribulações. Esse é o caminho do discípulo de Jesus. A gente segue aquele que, mesmo sendo Deus, não se apegou a ser Deus, mas se fez homem para morrer na cruz, por causa da Érica, por causa do seu nome, por causa de você que é pecador. Então quando eu entendo isso, eu entendo que tudo eu vou entregar, nada tendo, possuindo tudo. Dia 10 de janeiro de 2025, a gente fechou a nossa casa, a casa dos meus sonhos. Eu também tinha uma casa dos sonhos. Nessa casa agora tem novos moradores. As nossas caixas foram levadas para a garagem de uns amigos. E parece que, apesar das memórias estarem no meu coração, a minha vida toda agora estava em caixas. Tudo entregarei. Nada tendo, possuindo tudo. A minha família agora ganhou uma nova configuração. Tem a casa da Ju, que é a nossa filha mais velha de 24 anos. Tem um see you soon para o filho do meio de 21, que ainda estava na universidade na Flórida. E tem um vai dar tudo certo para a nossa garota, que naquela hora tinha 17 anos. Tudo entregarei. Nada tendo, possuindo tudo. Tinha um novo destino. Tinha nuvem, tinha frio, tinha certeza no coração. Tinha crises externas, tinha um medo aqui dentro. Tem novos amigos, abraços, colo, cuidado. Tem amigos velhos, abraço, novos cuidados. E muito colo, e tudo entregarei, nada tendo, possuindo tudo. A vida mudou muito rápido. Eu me casei aos 18 anos com o Antônio, o homem da minha vida. Esse ano de setembro a gente faz 25 anos de casado. Aos 25 anos, eu era mãe de 3, missionária na Espanha. E a vida mudou. Em 2012 o Senhor nos leva para os Estados Unidos. Em 2018 o Senhor nos fala: vamos plantar uma nova igreja, Vida Church. Lá na Disney, sabe onde falam que não precisava de igreja? Nasceu uma igreja. Porque nunca tem igreja suficiente nos lugares que o Senhor manda a gente plantar. Se o Senhor mandou você plantar igreja, plante igreja. Porque a gente tem que fazer o quê? Obedecer. Em junho de 2024, depois de estar aqui na Target, o Senhor começou a falar com a gente, né, Sidney? De uma maneira muito louca. Nós recebemos a confirmação que um dos passos mais corajosos da nossa vida era necessário dar. Para mim é como uma espécie de encontro com Jesus no caminho de Damasco. É um encontro, uma direção, um sim. É tudo o que a gente precisa. Tudo entregarei. Nada tendo, mas possuindo tudo. Segunda coisa que Paulo, que aquele cara que tem muito, me faz aprender, é que ele sabe que ele é uma carta de Cristo para o mundo. Em 2 Coríntios 3, 2 e 3, nessa mesma carta que Paulo está escrevendo, ele falou assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita onde? No coração. Conhecida e lida por todos, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne no coração. E essa carta não tem só boas notícias, mas elas estão lá também. Essa carta tem nas entrelinhas as verdades da vida ordinária. Muitas das coisas que estão escritas nessa carta não são glamourosas, não são publicáveis, não são instagramáveis, não são noticiáveis, são de gente de carne e osso, que chora, que sofre, que é perseguido, que vive coisas incríveis, mas também que vive lugares que você não quer que ninguém te encontre. Essa carta tem parágrafos de sofrimento, sofrimento profundo. E a gente já leu, tem perseveranças, tem privações, tem tristezas, açoites, prisões, tumultos, trabalhos árduos, noites sem dormir, jejuns, ataques, desonra, difamação, engano, morte,
mas tem vida abundante. Tudo entregarei, nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo entendeu que o sofrimento é uma oportunidade de entrega. Ele ser mártir para ser testemunha para o mundo. Será que tem alguém disposto aqui? E a terceira coisa que eu quero falar sobre Paulo é que Paulo foi alcançado pelo poder para testemunhar. E sabe onde a gente vê esse poder? Em Atos 2. Estou apaixonada por Atos 2. Eu acho que a gente precisava viver de verdade na igreja hoje, Atos 2. Eu acho que a gente tem que ter Atos 2 nas nossas entranhas. Nós fomos chamados para falar para o mundo quem Jesus é. Não com discursos bonitos, mas com uma vida disposta a morrer pelo outro, servir pelo outro. O texto de Atos dos Apóstolos conta, né, quando o Espírito Santo vem, mas no capítulo 1, no versículo 8, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Para ser testemunha, nós precisamos do poder de Deus. Para ser testemunhas, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, entregando tudo que tem dentro, tirando para fora tudo que não presta e permitindo que o poder nos dê autoridade para ser testemunhas, mártires, dispostos a morrer pelo outro. Tudo entregarei, nada tendo, possuindo tudo. Não é sobre, testemunha não é sobre contar a história de alguém. E eu me identifiquei muito porque eu sou uma storyteller. A pastora Angela, da Áustria, ela falou para mim assim: qual que é o seu ministério, como você se reconheceria? E eu falei: eu sou evangelista. E eu descobri, algum tempo atrás, que todo evangelista é um storyteller. Adoro contar história. Eu acho que eu puxei de alguém, que meu pai que está aqui, gente, é um contador de histórias. E eu adoro pensar que a minha vida vira uma história de Jesus. E eu adoro pensar que nas minhas linhas da minha história, inclusive das marcas no meu rosto, das cicatrizes na minha vida, tem história de Jesus. E não é só nos meus acertos, porque Deus deixou muito claro na minha vida que não era sobre uma vida perfeita. Ele ia aparecer na minha imperfeição. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ser testemunha não é contar a história de alguém, mas é viver pessoalmente. E só dá para viver pessoalmente a história de Cristo quando de verdade Cristo habita em nós. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram, eis que faço coisas novas. Esse é o Jesus que a gente serve. Esse é o Jesus que nós somos chamados para quê? Para falar com o mundo. Atos 20 e 24, lá na frente, Paulo já está falando assim: todavia, não me importo, e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do Evangelho, da graça de Deus. O Espírito Santo dá para a gente o poder para ser testemunhas de Deus para o mundo. Agora, a expressão do seu ministério vai depender eu tenho uma palavra em inglês que eu amo, que é unique. É tão específico. Porque tem gente que tem a expressão para falar de forma pública. Tem gente que tem mais de 30 mil palavras, como diria meu marido. Ele fala que eu tenho mais de 30 mil palavras para falar. E tenho, gente, consigo aqui, ó. Faz fácil. Aliás, esse é o meu maior problema. Falo muito fácil. Quem fala muito fácil precisa depender mais do Espírito Santo. Fica a dica se você fala fácil. Mas a expressão do seu chamado para testemunhar para o mundo depende do que Deus colocou na sua vida e onde Ele quer que essa expressão seja. O Senhor me ensinou que a expressão da vida dele em mim vai mudar. Já teve cara de esposa do pastor da Assembleia de Deus aos 22 anos.
já teve cara de missionária na Espanha, já teve cara de empresária, já teve cara de gente que viajou para fazer turismo de moda em Nova York. Já teve cara de mãe de 3, de porta de escola. Hoje tem cara de uma mulher de 43 anos que mudou para Luxemburgo. Luxemburgo é um país bem pequenininho no centro da Europa. Tem 600 mil habitantes. Muito pouca gente conhece Jesus lá. Mas o Senhor nos chamou para lá. Tirou de uma igreja vibrante em Orlando, linda, gostosa. Se você já foi para lá, vai, não é, Sidney Caixa, não é? Gente, pensa numa igreja gostosa. E nessa igreja boa, gostosa, de verdade, gente normal, tem um monte de história de gente lá. Gente que é carta para o mundo. E que um que vai contando essa história do que Jesus fez e vai encorajando o outro. Até os crentes velhos. Crente velho é uma questão, né? Acho que não tem crente velho nessa igreja. Porque crente velho, quando fica só andando com crente velho, dá problema. Mas crente velho, quando anda com crente novo, volta aquela coisa. Sabe? Alguém já passou por isso? Você está se achando, você está vendo só problema na igreja? Cola num novo convertido. Dá aquela aquecida assim. E o Senhor está salvando. E cada história que eu vejo, e cada pessoa é uma assim. Tem mais Micheles por aí. Tem mais Marias por aí. Tem mais gente que precisa ouvir de Jesus. Eu não estou aqui, talvez, te incentivando a ser missionário. Se o Senhor te chamou, go forward. Vai lá. O Senhor vai prover. Talvez você vai ser autossustentável. O Senhor te deu um grande trabalho. Talvez Ele vai te levar achando que está indo para trabalhar numa igreja. Vai te dar uma grande companhia para sustentar o seu ministério. Talvez o Senhor vai abrir portas dentro do ministério para que te sustentem ali. Mas o que eu quero dizer é que o seu ministério e a expressão do seu ministério começa hoje onde você está. O seu vizinho do lado. Na porta do trabalho, na hora do almoço. O Espírito Santo nos dá o poder para conhecermos mais e mais de Cristo. E a partir desse conhecimento e da vivência que a gente tem estando nele, a gente pode testemunhar daquilo que a gente vive. Abundância, né? É o tema da Target. A abundância do amor de Deus acontece na vida ordinária. Quando aqueles que escolhem seguir a Cristo entendem que nada têm, possuem tudo. O poder do Espírito Santo nos dá autoridade para testemunhar ao mundo que precisa ouvir essas boas notícias de salvação e vida eterna. Eu quero terminar orando com você que talvez tenha muita coisa para entregar. Talvez tenha muita coisa segurando você para fazer uma entrega total para o Senhor. Talvez vocês tenham muitas ataduras, coisas que te impedem de viver. Mas eu quero dizer que vale a pena. Vale a pena seguir a Jesus. Tudo entregarei, nada tendo, possuindo tudo. Você pode orar comigo? Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de te conhecer pessoalmente. Obrigada pela tua entrega na cruz, pelo perdão dos nossos pecados, pela vida eterna, vida abundante que o Senhor derrama sobre nós, Pai. E apesar dos sofrimentos, das tristezas, das dificuldades e de todo esse monte de coisa que a gente vive, hoje eu mais uma vez te entrego tudo. Entrego tudo. As minhas certezas e as minhas crises, os meus medos e as minhas seguranças, os sofrimentos, as tribulações, mas também os lugares que eu me sinto confortável, Pai, porque tudo te entregando, eu sei que mesmo não tendo nada na minha posse, eu tenho tudo, porque o Senhor é tudo que eu preciso. Pai, que essa seja a verdade, não só no meu coração, mas no coração dos meus irmãos. E que eles saiam daqui convictos e com certeza de que vale a pena entregar tudo para viver a abundância do teu amor na nossa vida e ser testemunha para o mundo que Jesus é real e Ele veio para salvar a humanidade. Obrigada pela grande notícia, Senhor da salvação. Cuida de nós e dos nossos, em nome de Jesus. Amém.